Olá, pessoal das Escolas Arco-Íris e Colégio Razão. Eu sou o professor Guilherme e hoje estamos aqui para falar sobre o conteúdo de divisibilidade com os alunos do quarto ano. Vamos lá? Olá, pessoal. Estamos aqui então para começar a falar sobre divisibilidade, dando continuidade ao nosso conteúdo aí do módulo 4, onde nós falamos sobre múltiplos e divisores no nosso primeiro vídeo. Primeiramente, nós vamos ver o que é uma divisibilidade, tá? Para isso, nós vamos utilizar a apostila do Colégio Razão, no módulo 4, as páginas 16 a 21, tudo bem? Podem então pegar a apostila de vocês e acompanharem e assistir o nosso vídeo. Bem, primeira pergunta que nós temos é: como sabemos se uma divisão será exata ou não? Para isso, nós temos a divisibilidade, tudo bem? O nome é um pouquinho grande, é um pouquinho difícil de se falar sim, porém é uma coisa muito simples. Olha, para resolvermos a divisão, nós contamos com algumas regrinhas, tá? Essas regrinhas são chamadas de critérios de divisibilidade. O que são elas então? São regrinhas básicas que nos ajudam a desenvolver se as divisões são ou não exatas, tudo bem? Lembrando, né? Uma divisão exata é aquela que deixa resto zero e uma divisão não exata é aquela que deixa restos diferentes de zero, tudo bem? Pois bem, vamos primeiro relembrar o que nós estudamos no nosso último vídeo sobre múltiplos e divisores. Primeiro, múltiplos são os resultados da tabuada de um número, né? Por exemplo, o 12. O 12, nós dizemos que ele é múltiplo de 3. Por quê? Porque o 12 está na tabuada do 3, né? 3 vezes 4 é 12. E a palavra divisível pode aparecer também aí. O que quer dizer divisível? Indica que um número divide por outro de forma exata, sem deixar resto, tudo bem? Por exemplo, 12 é divisível por 3. Por quê? Porque nós temos lá na tabuada do 3 que 3 vezes 4 é 12. Portanto, 12 é divisível por 3. Tá? Se dividirmos o 12 por 3, nos deixa 4 como resposta. Tudo bem? Primeiro, então, regra de divisibilidade. É a divisibilidade por 2. Aí, mas professor, o senhor pulou divisibilidade por 0 e pulou divisibilidade por 1. Calma, lá no final a gente vai falar sobre eles, tá bem? Olha só, divisibilidade por 2, nós temos o quê? Para o número ser divisível por 2, basta apenas que ele seja par, tá? Ou seja, para eu conseguir dividir um número por 2, eu preciso apenas de que ele seja um número par. Mas o que é um número par? Relembrando então, números pares são aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Tá? Quando eu digo que terminam nesses números, eu quero dizer o quê? Que na casa das unidades, ele pode ser um desses 5 números aí. Tudo bem? Exemplos então. Aqui eu coloquei 2 exemplos para vocês estarem entendendo melhor a divisibilidade por 2. Por exemplo, 120. 120 é divisível por 2. Por quê? Porque termina em 0. Na casa do 120, que outros números seriam divisíveis por 2, hein, pessoal? Vamos pensar um pouquinho? Relembrando a regrinha da divisibilidade por 2, temos o quê? Que o 120, o 122, o 124, o 126 e o 128 são divisíveis por 2, pois todos eles são pares, tá bem? Agora, o 963 não é divisível por 2. Por quê? Porque ele termina em 3, né? E o número que não é par, ele é chamado de ímpar, tudo bem? Por isso, o 963 não é divisível por 2, porque ele é ímpar. Tá ok, pessoal? A divisibilidade por 3 agora. Quando nós dividimos o número por 3, para a gente saber se ele divide ou não por 3,
nós temos que fazer a soma de seus algarismos, tá bem? Ou seja, primeiramente, devemos somar os algarismos do número e verificar se o resultado dessa soma está na tabuada do 3. Nossa, professor, parece ser um pouco complicado. Mas não. Quer ver? Vamos ver aqui uma coisa bem simples, olha. 2 exemplos. 276. Se eu somar o 2 mais o 7 mais o 6, nos dá 15. E 15 é um número que está na tabuada do 3, não é? Portanto, o 276 é divisível por 3. Tudo bem? Então, de novo, se a soma der o número que está na tabuada do 3, então esse número divide por 3. Se a soma não estiver, então ela não divide por 3. Que é o que acontece aqui no caso do 974. Veja ele. 9 mais 7 mais 4 nos dá 20. 20 não está na tabuada do 3. Perto do 20 temos dois números que estão sim na tabuada do 3, né, que são 18 e o 21. Portanto, como o 20 não está na tabuada do 3, então 974 não é divisível por 3. Tudo bem? Olha só. Divisibilidade por 4 agora. Nossa. Então nós já vimos o do 2, o do 3, agora vamos para o 4. Olha só. Um número vai ser divisível por 4 se, primeiro, ele puder ser dividido por 2 duas vezes seguidas, tá? Ah, professor, como assim? Muito simples. Se eu tenho um número e eu consigo dividir esse número por 2, e depois o resultado eu consigo dividir por 2 também, então quer dizer que esse número divide por 4. Por quê? Porque 4 é o mesmo que 2 vezes 2, tá bem? Então, 2 vezes seguidas. Segunda coisa, seus dois últimos algarismos devem ser 0, 0, tá? Daqui a pouquinho, mais pra frente, daqui a alguns segundinhos, minutinhos aqui no vídeo, eu vou mostrar para vocês o porquê que o número que termina em 0, 0 divide por 4, tá bem? E a terceira e última regrinha da divisibilidade por 4 é que seus dois últimos algarismos devem ser divisíveis por 4. Ou seja, tem que estar na tabuada do 4, tá bom? Na tabuada dele. Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre cada uma dessas 3 regrinhas, tá bem? Primeiramente, a primeira regrinha é: se puder ser dividido por 2 duas vezes seguidas. Aqui nós temos dois números, dois exemplos, o 18 e o 28. O 18 eu consigo dividir por 2 uma vez, que dá 9. E o 9, como é um número ímpar, não dá para dividir ele por 2, tá? Dessa forma, o 18 só divide por 2 uma única vez. Sendo assim, então, gente, o 18 não é divisível por 4. Agora, o 28. O 28, se eu dividi-lo por 2, dá 14. Tá? E o 14 dá para dividir por 2 de novo também, que é 7. Ou seja, conseguimos dividir por 2 duas vezes seguidas. Tá bem? Sendo assim, então, 28 divide por 4. Tá ok, pessoal? Então, a primeira regrinha da divisibilidade por 4 é essa: dividir o número duas vezes pelo 2, tá? Segunda regrinha: seus dois últimos algarismos serem 0, 0. Ah, professor, por que tem que ser com 0, 0? Isso acontece porque 25 vezes 4 é 100. Então, todo número que termina em 0, 0 é múltiplo de 100, né? Lembra do que nós vimos no vídeo anterior. Também, se você não viu o vídeo anterior, ele vai estar linkado aqui, pessoal, no izinho aqui em cima e também nos comentários aqui embaixo, também na descrição do vídeo. Então, o 00, todo número que termina em 00 é múltiplo de 100. Logo, a gente consegue dividir por 4, tá bom? E a terceira e última regra é os dois últimos algarismos serem divisíveis por 4. Olha só,
nós temos dois exemplos, o 516 e o 321. O 516 termina em 16, né? Que é o mesmo que 4 vezes 4. Logo, o 516 divide por 4. Tudo bem? E o 321 termina em 21. Em multiplicações que dão 21, nós não temos o 4, nós temos 3 vezes 7, tá? Que eu coloquei aí. E o outro que eu não coloquei, que é o 21 vezes 1. Portanto, o 321 não divide por 4, tá? Então vamos relembrar as três regrinhas, ó. Primeira regrinha: quando o número consegue dividir por 2 duas vezes. Tudo bem? Segunda regrinha: quando o número termina em 0, 0. E a terceira e última regrinha: quando os dois últimos algarismos terminam e conseguem dividir por 4. Tá bem? Divisibilidade por 5 agora. Por 5 é muito simples. Basta que o número termine em 0 ou 5. Tá? Simples assim. Se você vê a tabuada do 5, ela é toda dessa forma, né? Final 5, final 0, final 5, final 0, final 5, final 0. Então, todo número que termina em 5 ou em 0, divide por 5. Exemplos aqui, eu coloquei 3 exemplos. Na casa do 120, nós temos 120 é divisível por 5, porque termina em 0. O 125 também, porque termina em 5, tá? Agora o 128 não, né? Porque não termina em 0 ou 5, na verdade, né? Termina em 8. E o 8, como é um número diferente do 0 ou 5, então ele não consegue dividir por 5. Quando eu digo, pessoal, que o número não consegue dividir por outro, tá? Eu estou dizendo que esse número deixa resto, tá bom? Mais pra frente, nós vamos estudar números chamados de números decimais. Os números decimais é quando eu consigo pegar um número e dividi-lo todo por outro número, tá bem? Sem precisar deixar resto, utilizando o vírgula. Divisibilidade por 10. Nós vamos pular direto do 5 para o 10, tá bem? Como faz na nossa apostila. Professor, e os outros números? Os outros números, entre o 5 e o 10, por exemplo, o número 6, 7, o 8 e o 9, nós vamos ver somente no quinto ano. Tudo bem, pessoal? Então, ó, divisibilidade por 10. Para o número ser divisível por 10, basta o quê? Que ele termine em 0. Tudo bem? Ah, professor, então todo número que termina em 0 divide por 10? Sim. Porque se você for fazer a tabuada do 10, você percebe que todos, sem exceção, terminam em 0, tá? Eu não coloquei exemplo nesse aqui não, porque é uma coisa um pouquinho óbvia nisso, tá bem? Então, pessoal, algumas particularidades. O que são particularidades? São observações, coisinhas que acontecem na divisibilidade e que são importantes para vocês. A primeira é: todo número divide por 1. Ou seja, 1 é chamado de divisor universal de todos os números. Tudo bem? Sempre todo número divide por 1, tá? Segunda regrinha: ninguém até hoje conseguiu decifrar se o número divide por 0, tá? Por quê? Porque todo número multiplicado por 0 é sempre 0. Até hoje, nós não achamos nenhum outro número que multiplicado por 0 dê diferente de 0, tá? Por exemplo, você pode pegar lá 1 zilhão, né? Como todo mundo diz. Então, multiplicar 1 zilhão por 0 vai dar sempre 0, tudo bem? E a terceira coisinha, nós temos todo número que divide por 10, tá? Divide também por 2 e por 5 ao mesmo tempo. Nossa, professor, mas por quê? Porque é muito simples. Como 2 vezes 5 dá 10 e todo múltiplo de 10 termina em 0,
0 ser um número par. Então já divide por 2. E 0 está na regrinha do 5. Lembrando a regrinha do 5, tem que terminar em 0 ou 5, tá bem? Então, obviamente, todo número que divide por 10, divide também por 2 e por 5 ao mesmo tempo, tá bem? Então, gente, relembrando tudo que nós vimos aqui no nosso vídeo, tem aqui, ó, nós temos os números 1, 2, 3, 4, 5 e o 10. O número 1, quem que o número 1 divide? Todos os números, tá? Número 2, quem que o número 2 divide? Todos os números pares, aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8, tudo bem? Quem que divide por 3? Todos aqueles números onde eu faço a soma dos algarismos, né? Quando eu digo algarismo, gente, é cada dígitozinho do número. Quando somamos todos os algarismos e essa soma é divisível por 3, tá? A do 4. Quando que divide por 4? 3 regrinhas. Primeira, quando os dois últimos algarismos forem 0, 0, tá? Segunda, ou estiverem na tabuada de multiplicação do 4, tá? Se os dois últimos algarismos estiverem na tabuada do 4. E a terceira, quando eu consigo dividir 2 vezes seguidas por 2, tá bem? Lembrando lá, eu fiz o exemplo do 18 e do 28. 18 divide por 2, fica 9. Só que 9 não divide por 2 porque é ímpar. Então 18 não divide por 4, tá? E o 28, 28 dividido por 2, 14. 14 sendo par, divide por 2 de novo, fica 7. Como eu dividi 2 vezes por 2, então eu consigo dividir por 4, tá bem? A do 5, todos os números que terminam em 0 ou 5, e a do 10, todos os números que terminam em 0, tá bem? Bem, pessoal, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês utilizem esse vídeo para estudarem mais e mais. Lembrando que, para ficar mais fácil, para auxiliar os estudos, utilizem essa tabelinha que está aqui neste momento no vídeo, aqui essa parte final, e copiem-a no caderno para que você possa estudar e depois resolver os exercícios, tudo bem? Olha, espero vocês na nossa próxima aula, na nossa próxima videoaula, e vão fazendo aí os exercícios da apostila, tá bem? Olha, espero vocês na nossa próxima videoaula e no próximo vídeo nós vamos fazer alguns exercícios da apostila, tudo bem? Muito obrigado pelo apoio de vocês, por terem assistido e até a próxima.